Eu acho que foi um erro a aliança ampla, geral e restrita que foi feita. Aliança que se ampliou ainda mais no momento em que foi ganha a presidência da República. Ela se ampliou a ponto de nós termos entre ministros pessoas que apoiaram o governo cavernícola, como é o caso do ministro da Comunicação e como é o caso da ministra do Turismo. Eu, evidentemente, fui contra isso, acho isso um erro e acho que isso faz com que a disputa de rumo do governo seja mais difícil ainda. Aliás, é curioso, na época do governo Lula I, em 2003, 2004, a gente dizia que o governo Lula era um governo em disputa e a gente era criticado por duas posições diferentes. Fora do PT, havia gente de esquerda que dizia que não havia disputa nenhuma. E dentro do PT, havia gente que ficava ofendida quando a gente falava que era um governo em disputa, porque por trás dessa afirmação existia implícita a ideia de que o governo podia tomar posições equivocadas. Bom, hoje, todo mundo dentro do PT e muita gente fora do PT admite que é um governo em disputa. Que bom que essa parte foi vencida. É um governo em disputa. Isso significa que ele pode começar mal e terminar bem. Nós temos já a experiência de 2003, 2004, 2005 e 2006, em que o governo começou mal, é bom que se diga isso claramente. O governo, na época em que o Palocci era o czar da economia, não fez o que deveria ter sido feito, cometeu muitos equívocos, mas terminou bem. Terminou no final de 2005, 2006, retomando o programa que foi escrito pelo falecido Celso Daniel, tá certo? Retomando aquele programa do Congresso de Olinda e começando a empurrar o país numa outra rota. Então, a minha expectativa é positiva. A disputa de rumos, a disputa pelo rumo do governo pode ser vencida por aqueles que defendem o programa de reconstrução e transformação. Um grande apoio nesse sentido, vou falar, vem do próprio presidente Lula. Você olha o governo, quem faz as declarações mais radicais, é o presidente Lula. Significa que tem um apoio ali que não é qualquer apoio, tá certo? Não é que tem um ministro que pensa como a gente. Tem um presidente que, em várias questões importantes, está empurrando o governo. Agora, tem problemas gravíssimos, tá certo? Problemas gravíssimos. Alguns eu já citei. Na área da comunicação, na área da defesa. Você veja o que aconteceu com o GSI. O GSI tinha que ter sido extinto. Extinto. Pura e simplesmente. Não foi. Resultado, ele não cumpriu o papel que deveria para alertar o governo e para defender o Palácio, quando o Palácio estava sob ataque. Então, ele deveria, de novo, ter sido extinto. Não foi. Já que não extinguiram, deveriam ter, pelo menos, limpado as cavalariças, né? Também não limparam as cavalariças. Resultado, a gente descobre semanas, meses depois, que vários, os que ainda estavam ali, não foram nem afastados nem punidos, apesar de ter provas materiais de que eles colaboraram com quem invadiu o palácio. E ainda assim, vem o ministro Múcio dizer que precisa que continue existindo o GSI e que é preciso que tenha um militar à cabeça do GSI. Ou seja, o ministro Múcio é representante dos militares junto ao governo, e não o contrário. Logo, ele deveria ser afastado e substituído por alguém que agisse como um representante do governo, tá certo? Que controle a corporação militar, e não como um boneco de ventríloco da corporação militar. Então, tem problemas gravíssimos, evidentemente. Agora, esses problemas se resolvem como? Mobilizando. E, nesse sentido, você tem razão, o PT cumpre um papel fundamental. Ou o PT se joga não só apoiando, mas se joga estimulando e contribuindo na organização da mobilização popular, ou nós vamos ficar dependentes da correlação de força nas instituições. Ou seja, a gente vai depender de que os ministros do Supremo, que já fizeram o que fizeram no passado, ajam de maneira totalmente diferente. A gente vai depender de que no Congresso Nacional o Arthur Lira haja de maneira totalmente diferente. A gente vai depender que os governadores, que na sua maioria não são vinculados à esquerda, nem mesmo ao campo progressista, ajam de outra maneira. Ou seja, a gente vai ficar dependendo de alguma, enfim, mudança cósmica, que eles entrem na era de aquários, eu sei lá o quê. Então, assim, não tem saída. Ou o PT aposta muito na mobilização,
coisa que não é fácil de fazer, porque, veja, se lá atrás já tivesse sido adotada uma política distinta, o resultado hoje teria sido melhor. Mas como não foi, nós estamos estimulando a mobilização a partir de um patamar que é insuficiente. Agora, se o PT não fizer isso, vai haver mais cedo ou mais tarde mobilização e correr o risco dessa mobilização, ao invés de ser uma mobilização que sirva como ponto de apoio, seja uma mobilização crítica, crítica no sentido ruim da palavra, seja uma mobilização antagonista. E isso é ruim. Nós queremos fazer uma mobilização que ajude a empurrar o governo para frente, ajude a mudar a correlação de forças, pressione o parlamento no sentido de ter políticas de reconstrução e transformação nacional. Nisso, eu repito e encerro, o grande apoio que a gente tem hoje dentro do governo chama Lula. Não, mas, e tá bom, né? É um bom apoio.